Muito bem, vamos agora aos destaques do esporte. É por isso que eu estou recebendo a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Olha, vamos começar falando do Ipiranga, que nesse fim de semana não jogou, mas tem um jogo, jogou na quinta-feira contra o Juventude, foi bem. Agora sim, tem pela frente aí o Papão, o Paysandu, né? Novamente, aí começa o segundo turno já nessa semana e o Ipiranga teve uma vitória bastante importante diante do time da Serra, jogou com bastante tranquilidade no segundo tempo, foram dois tempos distintos, né? O primeiro tempo aí com uma pressão imposta pelo Juventude, que marcou o seu gol, depois o Ipiranga encontrou o empate como o Reinaldo em um pênalti marcado, e no segundo tempo tivemos uma bela atuação do Canarinho em casa, resultado que deixou o torcedor muito feliz, porque dos outros jogos que o Ipiranga teve dentro de casa, acabou aí deixando o resultado fugir, né, como foi com o empate diante de 0-0, diante do Luverdense, que era o grande lanterna da competição, e agora volta a atenção para o Paysandu, e nessa semana aí tem a reapresentação do retorno do zagueiro Simon, que estava lá no São Caetano, em São Paulo, e que vai retornar ao Ipiranga, que é uma contratação aí que vem para suprir a saída do zagueiro Marcão e também dar continuidade ao trabalho que o Fabiano está fazendo nessa Série C, que o Ipiranga aí busca a classificação para o mata-mata, que ainda não aconteceu em outras edições. Tem um destaque do Karatê no jornal desse fim de semana? Isso mesmo, porque os erechinenses participaram de uma competição lá em Marau e voltaram com títulos importantes em diversas categorias. Destaque também para Cris Babinski, que conquistou diversos ouros na competição, e o resultado final você confere o resultado, né, dos atletas que garantiram títulos e também aí resultados importantes na competição você confere amanhã. Muito bem, tem os destaques do futebol americano, mas eu vou falar o seguinte, aqui tem de Erechim um destaque, o que é isso aqui, hein? Bom, durante o rally que aconteceu, né, a Cavalete acabou realizando aí um concurso interno com seus colaboradores e levou 10 pessoas para conferirem o rally lá no camarote da empresa. Então, uma ação, né, muito importante também para acabar aí prestigiando o rally que aconteceu aqui em Erechim. Para incentivar, né? Incentivar também que o pessoal possa acompanhar. Olha, vamos falar do Galo, porque o Atlântico jogou pela Liga Nacional de Futsal nesse fim de semana e tomou uma virada do Campo Mourão. Isso mesmo, o jogo foi ontem, o Atlântico aí saiu perdendo com um gol e depois empatou com o Caio Júnior e acabou tomando a virada. E o resultado poderia ter sido pior em um pênalti que foi marcado, mas o goleiro Careca aí acabou defendendo, uma atuação bastante importante que deu aí uma motivação à equipe, mas que infelizmente o Atlântico buscou o resultado, mas acabou encontrando o goleiro David também em uma manhã bastante motivadora, né? Então o Atlântico volta a atenção agora para um jogo que vai acontecer no fim de semana, diante do Joaçaba, aqui no Caldeirão do Galo, no sábado, às 14h. Então aí vamos ver se o Atlântico busca essa reabilitação, porque diferente do que foi ano passado, o Atlântico esse ano ainda não engatou aí na Liga Nacional. Tá difícil começar a brilhar o time desse ano, né? Tá muito difícil, principalmente porque muitas vezes os jogadores que estão em quadra acabam não tendo aquele entrosamento. É muito difícil ter o resultado, principalmente fora de casa. E ontem o Caio Júnior, aí após o jogo, deu uma entrevista a uma rádio local e ele falou que muitos resultados desses de derrotas e de empates são por causa de erros individuais. Ele citou também os 2 gols que o Atlântico tomou por algumas desatenções em relação à marcação. Então o Atlântico está pecando muito em relação a isso. Muito bem. Bom, vamos falar de seleção brasileira masculina e feminina. Começamos pelas mulheres. Ontem elas acabaram sendo, infelizmente, eliminadas da Copa do Mundo da França pelas donas da casa. Isso mesmo, a França, Leandro, que não perde em relação a competições, em relação às categorias, tanto do sub quanto até o time profissional, a categoria sub-17 da França até o time profissional das meninas não perdem. Então elas estão aí com uma boa atuação, com um bom desempenho em campo, e a França aí acabou levando a melhor. Ontem nós vimos aí uma atuação bastante complicada em relação ao Vadão, porque o Vadão deixou uma jogadora muito importante em relação ao elenco no banco de reservas, que foi a Andressinha. A Andressinha podia muito bem ter entrado no lugar da Ludmilla e ter mudado completamente a visão de jogo. Só que essa mudança aconteceu já na prorrogação. Então o Brasil não pode atuar
tanto com a entrada da jogadora como poderia ter sido nos primeiros 90 minutos. A seleção tomou o gol, buscou o empate. Ontem a Marta teve uma atuação totalmente apagada em relação aos jogos que ela vinha fazendo pela competição e o Brasil acabou pecando em relação aos erros, tanto os erros individuais quanto os erros de marcação. E nós percebemos isso no segundo tempo e também na prorrogação, porque o Brasil levou o gol, acho que 2 minutos do segundo tempo da prorrogação. E isso pecou muito. E, de acordo aí com o que tudo indica, é que o Vadão vai continuar em relação à seleção, vai continuar técnico da seleção, mas isso vai precisar mudar muito para a próxima Copa, para que o Brasil possa talvez conquistar o título. E é preciso também um investimento maior aí no futebol feminino, né? Porque a gente vê essas seleções, a França, a Alemanha, as grandes seleções do mundo, elas estão se renovando. Já nós temos ainda grandes jogadoras como a Marta, a Cristiane, a Formiga, mas já estão aí há 4, 5 Copas do Mundo jogando, ou seja, elas não têm mais o fôlego das outras, né? Já estão se aposentando. Então está na hora de nós renovarmos o futebol feminino brasileiro já. E uma coisa muito importante, Leandro, de destacar é que no Brasil tem apenas uma categoria de base sub-15 para o futebol feminino. Não tem. Então, as meninas que querem ser jogadoras vão ter que precisar jogar como os meninos e acabar tendo essa situação de que muitas jogadoras acabam saindo do país e acabam indo buscar nos Estados Unidos e até mesmo na Europa uma chance de atuar. E a França, Leandro, tu já imaginou a França ser campeã dessa Copa? Foi no ano passado como futebol masculino e se for esse ano novamente pelo futebol feminino, vai ser uma grande coroação do investimento francês em relação ao futebol. Muito bem. Bom, vamos falar agora dos homens, vamos falar de Copa América, porque o Brasil ainda já na quinta-feira vai enfrentar em Porto Alegre e já tem adversário ou ainda não? Já tem sim, Leandro. Então, assim, o Brasil jogou no sábado e venceu o Peru por 5-0 com uma atuação importantíssima do Everton, que é o que tudo indica, deve deixar aí o Grêmio, né, em relação ao segundo semestre após a Copa América. E ontem nós tivemos outros 2 jogos. Então a Argentina enfrentou o Catar e tinha que vencer para garantir a sua classificação à próxima fase e venceu por 2-0. E ontem também a Colômbia venceu o Paraguai por 1-0 com atuações aí importantes do VAR, porque tanto na Copa do Mundo como na Copa América nós vimos atuações do VAR. A Colômbia teve um pênalti marcado aí ao seu favor nos últimos minutos do segundo tempo e o VAR acabou aí anulando por causa de uma falta que foi cometida em cima do zagueiro. Marcão, se tu puder abrir a tabela para nós vermos os resultados que já estão da Copa América, né, que já estão aí mais ou menos já definidos. O Brasil aí enfrenta o desfalque, né, do Casemiro, que levou aí o cartão, e é o que tudo indica, vai aí ter o Fernandinho, que é um xodó do Tite, em campo. Então, isso acaba tendo um desgaste muito em relação ao jogador, porque o jogador, ele sofreu aí uma contusão em um dos jogos, tá em relação aos treinos, né, retornando, então ainda é um pouco difícil. Olha, aqui a gente diz que nós no Brasil, nas quartas finais, ainda tem o adversário para confirmar, isso, né? porque ainda tem jogos a serem definidos. Então aqui temos já o confronto, né, em relação à Venezuela e à Argentina, que já vai ser aí no dia 28. Tem também a Colômbia, que tem em relação ao seu adversário também é definido, porque ainda teremos jogos nessa segunda e também na terça. E aqui o Peru também, que ainda está com o adversário a confirmar. No caso, o Brasil ainda pode ter pela frente ainda um Paraguai, um Chile, eu acho, né? Ainda Uruguai. ou Uruguai ou o Japão. Dependendo também vai em relação de do primeiro como e é que do vai segundo, né? as segundos finais aí, porque pode mudar a qualquer momento a tabela de classificação. E hoje e amanhã, né? As duas equipes aí, vamos continuar aguardando ver como é que vai o Brasil nessa Copa. Muito bem. Olha, destaques do Brasil, seleção, Grêmio e Inter, tá todo mundo de folga, né? Grêmio e Inter pré-temporada, hein? Isso, o Inter tá fazendo a pré-temporada lá em São Paulo e o Grêmio retorna aos treinos nessa segunda-feira. O Inter retornou no sábado, vai ter aí alguns jogos a serem realizados nesse meio tempo que acontece a Copa América e a dupla Grenal aí vai voltando, né, em relação ao Campeonato Brasileiro, que já deve reiniciar nos próximos dias. E o Grêmio aí teve o seu reforço, o David chegou na semana passada em Porto Alegre, então aí deve ser integrado aí ao elenco do Grêmio nesses treinos. São esses destaques do esporte de hoje? São esses e voltamos amanhã. Obrigado, até mais.